Bom dia a todos, sejam bem-vindos à Cadeia Cearense da Saúde, comando Grupo Cidade, Grupo Esperança de Comunicação e o Instagram da Associação Médica Cearense. Hoje, Ricardo, mais um programa especial, não é isso? Exatamente. Bom dia a todos os ouvintes e os telespectadores aí do Instagram da associação. É um programa especialíssimo, né? Pronto. Um tema importantíssimo. Exato, porque nós vamos tratar do Janeiro Roxo, mas vamos falar daqui a pouquinho do Janeiro Roxo. Eu quero comunicar, como sempre, que o ouvinte pode participar do nosso programa, tanto encaminhando sua mensagem, seus comentários pelo Instagram da Associação Médica Cearense, como também para o nosso WhatsApp. Aqui é Fortaleza 85, anote aí 999 25 11 22. Mais uma vez, aqui é Fortaleza 85, 999 25 11 22. Bom, hoje, já falei que é o Janeiro Roxo, né? Nós temos aqui a doutora Juliana Pinheiro. A doutora Juliana é médica dermatologista e vai tirar todas as dúvidas sobre hanseníase. A doutora Juliana tem graduação em medicina pela Universidade Federal do Ceará, residência médica em medicina de família e comunidade pela Secretaria Municipal de Saúde aqui de Fortaleza, residência médica em dermatologia pelo Centro de Dermatologia Dona Libânia, e é médica do Centro de Dermatologia Dona Libânia, atuando como preceptora da residência e do internato, não é isso, Ricardo? Isso, e também ela também é médica da telemedicina da Secretaria de Saúde do Estado, né? Prestando atendimento de dermatologia, né? Isso. Então vamos àquela primeira parte do programa, né? Vamos lá, né? Juliana, obrigado, viu? Bom dia. Bom dia. Então, na primeira parte, a gente pede para você se identificar, vamos dizer assim, né? Contar um pouquinho da sua história, onde foi que você estudou, onde foi que você nasceu, onde foi que você estudou, por que fez medicina e por que você enveredou aí para essa área da dermatologia, né? Muito obrigado, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada pessoal pelo convite. Domingo de manhã é um dia assim realmente que tem um grande engajamento para o pessoal do interior, né, de Fortaleza. Eu sou Juliana Pinheiro, eu sou de Belém do Pará, vim morar, mas minha família... Já botar um carimbó aí, Jorge. Eu sou de Belém, mas meus pais são de Fortaleza e eu venho da família que tem muitos médicos. E então a medicina foi meio que, assim, posso dizer assim, sempre faz parte da minha expectativa de ser quando crescer. Eu sempre estudei muito, sempre fui muito estudiosa e sempre tive essa inspiração dos médicos da minha família. Fiz faculdade no Cariri, no campus Barbalha, na época era o UFC, hoje em dia é a Universidade Federal do Cariri. E realmente a dermatologia, eu digo que eu fiz medicina para ser dermato. Minha mãe teve um problema de saúde e a dermatologista foi a pessoa que participou do processo de diagnóstico dela. Então realmente foi uma pessoa que eu sempre me inspirei, assim, uma especialidade que me chamou a atenção. Então, Ricardo, vamos então, bom, acho que a doutora falou tudo, né? Já falou, inclusive, por que teve essa inspiração, esse desejo de fazer dermatologia. Vamos para as primeiras perguntas, né? Você tem da produção? A gente começa aí, o tema Janeiro Roxo é sobre hanseníase, né? Que é uma doença milenar, né? Eu acho que o peso da doença é isso, né? E aí é uma campanha de diagnóstico precoce, prevenção, tratamento, esclarecimento. Eu queria que você começasse explicando um pouco o que é a hanseníase, né? Sim. Para poder esclarecer para a população, para os ouvintes, né? Essa questão dos meses é interessante que as sociedades fizeram, é até uma maneira de chamar a atenção da população, né? Então, realmente, em janeiro, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela investe no Janeiro Roxo. Então, assim, a hanseníase é uma doença bacteriana e realmente tem esse peso milenar por causa da Bíblia, né? Estava escrito, então as pessoas têm muito estigma e muitos pacientes, eles sentem esse estigma na hora quando a gente dá o diagnóstico, eles têm esse peso histórico. Então, assim, a hanseníase da doença é causada por bactéria. Então, como é bactéria, então tem um tratamento, e o tratamento é fornecido pelo SUS, e se dá com antibióticos. Bom, tem aqui, vamos então uma pergunta encaminhada pelos ouvintes. Aqui a professora Núbia, que é a nossa ouvinte prioritária, você já até respondeu, ela pergunta o seguinte: o que é hanseníase? Você já disse que é uma doença bacteriana. E como se dá a sua propagação? Como a hanseníase passa de pessoa para pessoa? E aí, essa sua pergunta, Núbia? Se pergunta, Saúde em Dia responde.
Essa sua pergunta, Nubia, é interessante, porque a gente saber como se propaga, a gente tira até um pouquinho do estigma, né? Porque as pessoas, quando têm diagnóstico de hanseníase, não querem nem pegar no paciente, não querem ter contato. E isso também é embasado por aquela história no passado dos isolamentos, né? Dos leprosários. Então, assim, a hanseníase, como eu falei, é uma doença bacteriana, é por bactéria. Mycobacterium lepre, e a transmissão é por via aérea respiratória. Então, é por gotículas. É parecido com a transmissão da tuberculose. Só que diferente da tuberculose, a hanseníase, ela demora mais tempo para se manifestar. Por volta de 5 a 10 anos. Diferente da tuberculose, que é mais rápido. A pessoa adquire a doença mais rápida. Mas da mesma forma, respiratória. Então, Ricardo. Então, assim, não tem uma coisa importante. Não tem não tem transmissão por uso de utensílios, de roupa, talheres. De você chegar da questão da abraçar, isso não tem essa transmissão. E existem formas, né, de hanseníase, né, desde doenças mais leves até doenças mais graves. E a transmissão, eu queria que você falasse assim nessas formas, quais são os sinais e sintomas, para que as pessoas ficassem alerta, como identificar, como suspeitar de lesões de hanseníase e se a forma de transmissão é a mesma nesses graus da doença, né, nessas formas de manifestação. Essa pergunta é bem interessante. A transmissão para todas é via respiratória. O que vai mudar de um espectro para o outro, porque a gente fala que a hanseníase é uma doença espectral, que é isso, ela tem vários polos. Então, a transmissão é respiratória e a maneira como vai se manifestar depende muito da imunidade do paciente. Então, isso a gente não tem como prever. Então, assim, a hanseníase, o paciente adquire e ela tem uma forma chamada indeterminada, que essa forma era ideal se a gente conseguisse diagnosticar. Nessa fase indeterminada, já falando como suspeitar, normalmente são manchas brancas, que eu tenho uma alteração de sensibilidade. Então, assim, para a população, então manchas que está diferente, o aspecto da pele está diferente, e você sente a sensibilidade, a gente considera que a primeira sensibilidade que altera é a térmica. Então, se você se queimou e não percebeu, isso é um sinal bem importante você levar esse diagnóstico em consideração. Então, é a hanseníase na forma indeterminada, que são manchas brancas com alteração de sensibilidade. Aí ela vai ter... Tem alguma região do corpo especial que ela pode aparecer? Ou não? O bacilo, ele tende a ir para as extremidades. Então, assim, os nervos que acometem, porque a hanseníase, a gente fala muito de pele, e eu já comecei a falar da sensibilidade, pode ter ficado confuso. Ela é uma doença que acomete pele e nervo. Então, por isso a questão da alteração da sensibilidade das lesões. Aí o bacilo ele fica nas extremidades, então assim, a questão dos nervos é mais assim, o nervo ulnar, que acomete mais. Claro, vamos daqui a pouco falar de sequelas, né? Sequelas sim. Neurológicas. Mas eu quero agradecer aqui a audiência do Francisco Robério Freire Moura, que está assistindo o programa. Não diz aqui qual é a cidade, mas é ouvinte nosso aqui do Grupo Cidade e do Grupo Esperança. Falando do Grupo Esperança, um abraço para todos de Itapipoca, já que o Grupo Esperança sede é no município de Itapipoca, e vai um abraço para o Dr. Costa Campos, para a clínica do Dr. Costa Campos, que é a melhor clínica da cidade, que viabiliza a transmissão do nosso programa. E também agradecendo aqui todos os comentários do programa do Luan Júnior, já que todos os dias, às 14h30, o programa Saúde em Dia tem um minutinho com o programa do Luan Júnior lá em Itapuã. Inclusive, nós anunciamos esse nosso programa lá. Agradecer a Isabela Parente, que é a sua vice-presidente, não é isso? Vice-presidente da associação. Pronto, está aqui assistindo o programa. Pode mandar um comentário, Isabela. E vai convidar a Isabela para vir na próxima semana, né? Isso. Ela estava doida para vir para o programa, então já tem uma oportunidade, né? E mandar um abraço aqui também, doutor Arruda, para a doutora Silvia, né? Silvia Helena, que é ex-presidente da Sociedade Dermato, né? Ela saiu agora. Que ela teve aqui no mês passado, né? E agradecer a parceria que sempre a Sociedade Dermato tem com o nosso programa. E aí, Juliana, você estava falando aqui da forma indeterminada, e aí quais são as outras? Pronto, aí, como falei, depende da imunidade do paciente, aí ela tem dois polos, né? Ela pode seguir dois caminhos. Ou a forma tuberculoide, que forma poucas placas bem infiltradas, e também tem alteração de sensibilidade. Então, essa questão de você não perceber o quente e frio é muito importante, porque serve como um alerta para o paciente. E ela tem a outra forma, que é uma forma disseminada, que é a forma vichoviana. Essa forma de vichoviana, alteração de sensibilidade, ela pode acontecer, mas o paciente ele tem uma face mais infiltrada, ele pode perder a ponta da sobrancelha, ele pode ter uma queda da ponta do nariz. É um quadro mais, como eu posso dizer, como eu não tenho uma imunidade celular, eu tenho uma imunidade moral, eu produzo anticorpo,
acaba que o bacilo se espalha pelo corpo e o paciente tem uma infiltração maior na pele. Bom, vamos correr um pouquinho aqui, Ricardo, os nossos ouvintes. Vamos ver aqui. Bom, a professora me pergunta se tem cura, doutora. Tem cura, como eu falei, é uma doença bacteriana, então o tratamento é com antibiótico. Só que o tratamento precisa ser seguido à risca, conforme orientado. É o que ela completa aqui. Como é feito o tratamento com antibiótico? Esses antibióticos são disponíveis pelo SUS? Sim, todo o tratamento da hanseníase é pelo SUS e inclusive uma doença de notificação. Então, tem que passar por algum médico das unidades de saúde para notificar. Esse tratamento, ela ainda pergunta, é um tratamento que dura quanto tempo? De 6 a 1 ano. De 6 meses. Aí, quando a gente estava falando dos polos, né, da hanseníase, aí tem uma classificação que a gente faz, que o médico, os enfermeiros da unidade podem fazer, e aí vai determinar se vai ser 6 meses, que é as formas paucibacilares, até com menos de 5 lesões, e as formas multibacilares é 1 ano. O que mudou recente é que o tratamento agora é a mesma cartela, que antes tinha uma diferença de cor. Tinha pessoas que faziam uma cartela verde e uma cartela vermelha. Hoje em dia todo mundo é a mesma cartela, o que vai mudar é o tempo. Tá, agradecer aqui, Ricardo, só a audiência aqui da Raíza Pontes e da Cris Pessoa. Deixou de arrumar a mala para assistir o programa. Um abraço e boa viagem, né? Diga aí, Ricardo. O tratamento ele é fornecido somente nos postos de saúde, pelo governo? Como é assim que a pessoa tem acesso? Como a gente notifica, e aí esse medicamento vem. Eu até costumo fazer graça para o paciente, mas não tem que esse remédio vai vir para o seu CPF, vem de Brasília, vem para você, por causa da notificação. Realmente vem um remédio. Bom, vamos ver aqui, Ricardo, para tirar algumas dúvidas aqui. É uma doença hereditária? Não, né, doutora? Então não tem nada a ver com isso. Aí já é um mito, né, que é uma doença hereditária. É um mito, realmente, essa pessoa que vem de pai para filho. Aí, assim, agora, por que nas mesmas famílias, às vezes, tem vários casos? Sim. E como a gente está falando que a propagação é respiratória, então tem uma pessoa que está com o bacilífero, que a gente chama, e está tendo contato com todo mundo. E por imunologia, aí seria a parte genética que influencia a resposta de desenvolver a hanseníase, tem. E uma coisa que é importante a gente falar, que 95% das pessoas não vão ter hanseníase, vão ter contato e a doença se resolve por si só. Então é importante a gente saber isso. Tem algum fator de risco para a pessoa desenvolver? Não se sabe, porque é para a questão imunológica, né? Quem tem padrão de TH1, assim, essa questão de imunologia não tem isso. Doutora, e a doença não se transmite pela pele? Porque muitas pessoas têm a pessoa hanseníase, não vou chegar perto, mas não está preocupado com a parte respiratória. Está preocupado mais em não encostar o braço, né? Inclusive tem muito mito também a respeito disso, que alguns pacientes, há muitos anos atrás, eu era estudante, já está com um bocado de tempo, e tinha um paciente com hanseníase que ele andava de ônibus para ficar passando o braço nas pessoas para transmitir. Não transmite desse jeito, né? Transmite. E assim, eu estou falando da parte respiratória, mas não é preciso agora usar máscara, não é isso. Como é uma doença por micobactéria, eu falei que ela demora muito, é um contato íntimo e prolongado. Então, não precisa ficar se preocupando usando máscara também, não é isso, não. Com relação a gente viu aí a micobactério, né? Ela é uma bactéria da mesma família da bactéria da tuberculose, né? Que é micobactério também, também com transmissão respiratória. A BCG, a vacina para tuberculose, porque não existe uma vacina dirigida para hanseníase, não né? tem. A BCG tem alguma importância? Sim. Quando o paciente recebe o diagnóstico, a gente chama todo mundo para avaliar, toda a família, quem tem aquele contato íntimo com o paciente. E é avaliado pela equipe, quando a gente chama de busca ativa dos contactantes, se tem alguma pessoa naquele momento ali que está com lesão e não viu. Então, vamos ver, a gente examinou o contactante, ele está sem lesão e ele tem uma vacina da BCG. Aí é orientado o reforço, a segunda dose. Por que isso? Porque como elas são bactérias do mesmo grupo, vacinar acaba estimulando a imunidade do paciente e tem uma imunidade cruzada em relação à hanseníase. Então, mais uma importância aí da vacina. Esclarecimento. E do SUS também, né? Que a vacina é fornecida pelo SUS. Bom, agradecer agora a audiência já da Marcília Cordeiro, que não está arrumando as malas, mas está assistindo o programa. E o pessoal do Saúde em Dia que está assistindo também aqui o programa. Bom, vamos correr aqui, Itapipoca. A Maria, deve ser aquela nossa ouvinte, Maria Lima, ela pergunta o seguinte: como a hanseníase tem impacto na população nos últimos dias? Tem muito impacto ainda a hanseníase? Tem uma incidência alta ainda? Isso, tem muitos casos. Tem se diagnosticado mais casos? Com a pandemia teve uma falha de casos, né, de estatística. Aí deu uma sensação de ter diminuindo a incidência.
Mas, assim, o impacto da hanseníase na população no dia a dia é como eu falei, como ela comete a questão dos nervos, é a questão da sequela. O paciente em idade jovem, produtiva, ficar com a sequela motora e incapacidade de trabalhar. E sentindo dores também, dor crônica. O João aqui de Fortaleza, a senhora já falou um pouquinho, quais são os principais sintomas da hanseníase que devem estar atentos. A senhora falou que essas lesões normalmente esbranquiçadas na pele, principalmente nas extremidades, e essa sensibilidade alterada. Né? Doutor Rodan, mas a mancha branca é naquela fase ideal que a gente queria ver, que é a fase determinada. Então, assim, de uma maneira geral, sintomas de hanseníase. Então, são manchas na pele, podem ser brancas, avermelhadas, castanhas, que tem alteração de sensibilidade. Então, eu tenho uma lesão e eu percebo que ali o meu pelo está diferente, eu não suo naquela região, que isso também é importante perceber. Nas costas, tem aquela região que não sua. Eu estou trabalhando no interior, aquele canto não pega poeira. Então, assim, eu tenho que prestar atenção. Porque pode ser lesão de hanseníase, tem que ir para o posto avaliar. Isso, é interessante. E aproveitando aqui a pergunta com relação aos sintomas, do Pedro, do José Walter, que ele pergunta quais os desafios enfrentados para esse diagnóstico precoce que você falou que é tão importante. Primeiro, Pedro, realmente o estigma impacta muito dos pacientes perceberem e tomar a decisão de ir. E muitas vezes o paciente tem um diagnóstico, a gente fala que vai chamar os contactantes, né? As pessoas que eles têm contato. E as pessoas também não querem ir, por medo de ter o diagnóstico. Só que a gente tinha que entender que quanto antes a gente diagnosticasse, tinha duas vantagens. De maneira populacional, a gente interrompia a cadeia de transmissão, isso era uma forma de a gente chegar mais perto da resolução da doença, de controlar a endemia. E o outro, o seu diagnóstico precoce, vai diminuir o risco de sequelas, porque, como eu falei, do mesmo jeito que ela vai manchando a pele, ela vai atingindo o nervo. E aí diminuindo o risco de sequela, então, ao longo da vida, assim, pegando a evolução da doença, para o paciente também é melhor. Eu tenho aqui, já que nós saímos do Zé Walter, tem a Luísa de Maracanaú, que ela pergunta, doutora, se a hanseníase ainda é cercada de muito preconceito. E como é que nós podemos combater isso? Luísa, assim, eu acho que é isso. Momentos sobre esse, de conversar sobre a doença, a gente falar que não tem um estigma religioso por cima, que às vezes muitos pacientes acham que foram punidos por Deus, né? Por estarem com a doença. Então, assim, saber que é uma doença bacteriana, que tem tratamento, que o tratamento é eficaz, as pessoas também reconhecerem mais cedo, porque às vezes a gente fala que o tratamento é disponibilizado pelo SUS, mas às vezes o paciente não tem acesso. Não é que ele não consiga falar com o médico, ele mesmo acha que não precisa, é jovem, não acha que tem nada no corpo que precisa de uma avaliação. Então, saber dessas informações, que uma mancha no corpo, com alteração de sensibilidade, que o suor está diferente naquela região, serve como alerta, né? Bom, nós estamos aqui entrevistando a doutora Luciana Pinheiro, Juliana Pinheiro, que ela é médica dermatologista do Dona Libânia. Sim. Doutora, tem aqui uma pergunta de Itapipoca. Quais as ações de prevenção estão sendo realizadas nesse momento do Janeiro Roxo? Diagnóstico precoce. E diagnóstico precoce, porque com o diagnóstico precoce a gente consegue achar aquelas pessoas que são bacilistas, que estão transmitindo a doença. E aí com isso consegue prever. E vacinação, como a gente começou dos contactantes também, são formas de prevenção. E o que é que o paciente, quando ele identifica uma lesão dessa, o que é que ele deve fazer? Aí ele deve buscar a unidade de saúde para falar com o médico de família, né, que é uma pessoa competente para dar esse diagnóstico. E aí ele vai fazer um exame físico, vai avaliar a questão dos nervos, ver se tem algum espessamento neural, e vai avaliar a lesão. E aí na lesão, ele vai fazer um teste de sensibilidade térmica, que é a primeira alteração que tem, para ver se ele está sentindo quente ou frio. E aí com isso, muita coisa que às vezes os pacientes chegam lá na referência falando, e na telesaúde também eu recebo, a questão do exame da baciloscopia, que é aquele exame da orelha, do cotovelo. Aquele exame vir negativo não quer dizer que a pessoa não tem hanseníase. Então, por isso que quando a gente faz exame, a gente precisa conversar com o médico, para lhe dar o diagnóstico com o enfermeiro, nesse caso da hanseníase também pode ajudar, porque às vezes os pacientes têm hanseníase, fazem a baciloscopia que vem negativa e não voltam mais. Entendi. Tem uma pergunta aqui, Ricardo, é bom até te esclarecer. A hanseníase é a mesma coisa que lepra? Com o ouvinte que caminhou aqui. É a mesma coisa que lepra. Porque mudou o nome, né? Porque Mudou. por causa desse estigma, desse preconceito. Isso. E quando é que foi feita essa mudança? Todo mundo não sei a data, mas acho que foi Mas faz pouco tempo. Não, mas tem, inclusive eu estava lendo, tem uma lei, né, que você não deve mais usar o termo lepra, né, justamente para evitar cada vez mais o preconceito do leproso, né? Tem outra pergunta aqui, a doença é rara, até o Ricardo perguntou. No mundo e no Brasil,
Como é que está atualmente no mundo e no Brasil? O Brasil e a Índia são os países que têm mais casos. Mais casos. Qual é a grande dificuldade, além você falou nessa questão do paciente não ir, né? Principalmente porque às vezes são lesões pequenas, ele tem medo. O tratamento, os pacientes que é longo, de 6 meses a 2 anos, né? A um ano. A um ano, né? Diminuiu, né? Diminuiu. Meu tempo faz tempo que eu estava na residência clínica médica, eram 2 anos, isso, né? Era bichoviana. E existe muita desistência de tratamento, abandono de tratamento? Não é tão comum, mas assim, outra coisa também que é difícil de rastrear a hanseníase, eu falei, o tempo de incubação. Às vezes o paciente tem um contato com o bacilo e a doença vai se manifestar 5 anos depois, 5, 10 anos depois. Então isso, de forma epidemiológica, é difícil você rastrear quem foi o bacilífero, né? Porque você, pegando ele, você diminui a cadeia de transmissão. Sim, em relação ao abandono, sua pergunta, a gente conversa muito. Eu, particularmente, tenho poucos pacientes que abandonam. Assim, os que abandonaram têm situações de saúde a mais. Então, situação de rua. Certo. Você falou aí da pessoa procurar a unidade básica de saúde, né? E aí esse médico da unidade básica de saúde, ele vai encaminhar para o dermatologista, né? No caso aqui, em Fortaleza, a gente tem o Dona Libânia, né? E no interior, como é que se procede? Você comentou aqui antes da gente começar o programa sobre o seu trabalho na telemedicina, com consulta, como é o seu nome, junto com o médico do posto, né? Não sei se é consulta compartilhada que se utiliza. Não, é teleconsulta. Teleconsulta, né? Como é que funciona isso? Como é que se procede para que as pessoas no interior tenham, se queiram, como é que se procede para que eles tenham acesso à consulta pelo dermatologista? Então, doutor Ricardo, mas assim, isso é bem importante esclarecer. O tratamento da hanseníase não precisa ser com dermatologista. O tratamento, o médico de família, ele tem capacidade de tratar. Então, às vezes, gera essa angústia no paciente. Não, mas eu preciso passar por dermato. Não precisa. Lá no Dona Libânia, a gente atende os casos que são, que eu posso dizer, que são mais difíceis de diagnóstico. O colega tem dúvida, então ele manda pra gente tirar as dúvidas. Esses diagnósticos de rua que a gente chama, que eu tenho uma placa, que eu consigo diagnosticar fácil, tanto em Fortaleza como no interior, podem ficar na própria unidade. Por que isso? Facilitar acesso. Se eu mandar um paciente de Itapipoca para Fortaleza, ele vai ter que pegar um ônibus, viagem, aí ele desiste de pegar o remédio. Então a gente tem que facilitar o acesso dele. E o remédio vai para lá. O remédio vai para lá. E você falando aí na questão do diagnóstico, da baciloscopia, que pode dar negativo, e o paciente ter. Aí o diagnóstico fica somente clínico? Clínico, então eu vou ver pelas Já é lesões. autorizado você fazer o tratamento somente sim. com diagnóstico clínico? Porque a baciloscopia negativa quer dizer que aquele paciente ele tem uma imunidade que faz com que aquele bacilo fique contido. E aí, por isso que ele não tem uma baciloscopia positiva, é por questão de imunologia. E aí a gente vê isso pela clínica dele. Então ele vai ter poucas lesões, mas aquelas lesões bem infiltradas, que a gente chama, que tem alteração de sensibilidade. Bom, tem uma pergunta aqui, se ainda se usa fazer biópsia dessas lesões, doutora? Aí é isso que serve o Dona Libânia. Para os casos de dúvida, a gente faz biópsia. Faz biópsia. Isso. Somente os casos de dúvida, né? Tem uma pergunta aqui com relação às sequelas. Onde elas normalmente acontecem? Quais as mais frequentes? A sequela, ela acomete de acordo com o nervo que foi acometido. Então, ela pode ser uma mão em garra, quando pede um nervo ulnar, pode ser um pé caído. Então, por isso que a gente estava falando, na consulta, a gente examina todos os nervos para ver se tem algum espessamento, se tem algum grau de neurite, que é a inflamação desse nervo. Por isso que também, assim, não é só o paciente ter o diagnóstico e pegar o remédio. Ele precisa ficar indo para as consultas para justamente a gente fazer essa avaliação, se tem alguma inflamação do nervo. Os nervos mais comuns é o nervo ulnar o fibular. E o fibular. Você podia só explicar um pouquinho o nervo ulnar e o nervo fibular para o pessoal? O nervo ulnar... Pode mostrar, aqueles que estão aqui no Instagram, doutora, olha aqui a tela e mostre aí direitinho. Então, o nervo ulnar é esse nervo aqui do braço. A gente até, assim, tem nos livros que fala, a gente vê isso na prática, que nos quadros de neurite... Mostra esse braço aqui que dá para ver mais. O nervo ulnar. Esse aqui. Só que não vão inventar de se palpar, não, porque vão palpar o tendão e vão achar que está espessado. O nervo ulnar é o nervo mais acometido nos quadros de neurite. Então, assim, paciente que começa a ter aquela dor, que você toca no braço, é insuportável, realmente precisa falar com o colega, né, médico, para avaliar. Bom, tem uma coisa interessante que a professora Nubia colocou aqui, saberia explicar o motivo de preconceito desta doença desde o tempo de Jesus Cristo, quando até
isolamento havia para que os que tinham a leprosários, doença né? ficaram, né? E isso vem disso, por que existiu tanto tempo esses leprosários? Era o quê? Era a ignorância da doença? Como era? Porque aqui mesmo no Ceará nós tínhamos 2, né? Uhum. Isso. Antônio Diogo e aqui o em Maracanaú, né? Uhum. Eu até visitei os 2, Uhum. tinha uma grande liderança do movimento deles, que era o Pirelli, não sei se Uhum. você chegou a conhecer Não. o Pirelli, e que morava inclusive lá em Antônio Diogo. Eu fui várias vezes lá em Antônio Diogo, tem um museu, tem tudo É lá. Maracanã, Antônio Diogo. É. Não, Redenção. 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 Fui muitas vezes lá em Antônio Diogo, inclusive quando completou, acho que 50 anos, ou foi 70 anos lá de existência. Isso aí, o preconceito é falta de conhecimento. Uhum. É falta de conhecimento, porque achava antigamente que era o contato, só estar presente que pegava a doença. Nos leprosários, que eu vou usar esse termo que era o nome do local, os acompanhantes ficavam em cima, que tinha uma parte de vidro, para realmente nem ter, assim, nem respirar o mesmo ar do que o paciente. Então, realmente é por ignorância mesmo. E foi uma forma de conterem, né? Que hoje em dia a gente vê que não foi a melhor forma, mas foi uma tentativa de conterem a doença na A época. disseminação. Eu Isso. lembro que lá em Antônio Diogo, tinha uma das coisas importantes da enfermagem eram os curativos, né? Uhum. Como é que anda isso? Ainda chega paciente com essa necessidade de fazer esses curativos? Precisa, porque como a gente conversou com o paciente, ele perde a sensibilidade e aí às vezes ele não percebe o ferimento no pé. E aí ele, às vezes, o paciente tem, a gente chama de mal perfurante plantar, tem realmente lesões no pé que precisam de curativo. Lá no Dona Libânia a gente tem esse serviço, esse ambulatório de curativos. Isso é uma coisa interessante, né? Porque as pessoas não têm a sensibilidade, elas podem se queimar, né? Estão perto do fogão, por exemplo. Isso. Não notam ali que a panela está quente, a panela Perde a não come. chinela, anda e perde a chinela, por isso que a gente não entra sandália com rabicho, né? Que tem essa presinha no pé. Que Aí anda, perde a chinela perde a e chinela. continua andando e não nota. Não percebe, não sente. Entendi. Bom, vamos partir aqui para São Francisco, lá em Canindé. Helena pergunta o seguinte, a minha pergunta é pode causar sequelas irreversíveis. Essas sequelas são normalmente irreversíveis, As não? neurológicas, sim, as que pegam o nervo. Mas na pele, aquelas manchas vão sair. Às vezes demora, às vezes elas até ficam mais escuras na época do tratamento, porque tem uma medicação que é a clofazimina, que ela impregna, né, que a gente chama, mas sai, da pele sai. Com relação à reação rancêmica, né? Que é uma manifestação, né? Uhum. É manifestação do tratamento, assim, ou da doença? É uma manifestação imunológica, a reação rancêmica. Realmente a reação rancêmica, hoje em dia, eu considero que é o maior desafio na hanseníase. Porque o paciente está curado, está tratado e pode ter reação. Aí, nesse caso, entra a questão dos fatores de risco, você me perguntou, que na hanseníase não tem, mas para a reação rancêmica tem. Pacientes que têm um índice de baciloscopia muito alto, aumenta o risco de ter reação rancêmica. A própria imunidade do paciente, se ele tem uma imunidade celular, que é a que faz defesa pela célula muito alta, também tem um maior risco de ter. A reação rancêmica, na minha visão, é a que causa mais prejuízo para o paciente, assim, a que é mais sofrido. Bom, estamos aqui agora na primeira meia hora do programa Saúde em Dia. Estamos hoje tratando do Janeiro Roxo. Temos a participação da doutora Juliana Pinheiro, ela médica dermatologista, graduada em medicina pela Universidade Federal do Ceará, residência médica em família e comunidade pela Secretaria Municipal de Saúde, residência médica em dermatologia pelo Centro de Dermatologia Dona Libânia, médica assistente do Dona Libânia e médica da CESA, no setor de telesaúde. Bom, lembrando que os ouvintes podem participar do Instagram, não tem estresse, né, Dr. Ricardo? Isso. Quem chegou agora no programa, perdi a doutora Juliana, perdi meia hora de programa, o que é que eu vou fazer? Assiste a segunda meia hora do programa e daqui a pouco o vídeo vai estar postado. Aonde, Dr. Ricardo? No Instagram da Associação Médica Cearense, no Instagram da Sociedade de Dermato, no Instagram da Saúde em Dia, no meu pessoal. E no meu também, arroba. pessoal, e da doutora, não sei, da senhora também. Qual é o seu Instagram, doutora? Eu tenho que olhar. A doutora vai olhar aqui, a doutora Juliana Pinheiro vai dar uma olhadinha aqui. Mas não tem estresse. Durante o dia, durante a semana, você vai escutando, vai comentando, né? Semana passada nós tivemos uma audiência enorme, 6.000 e tantos. Foi, 6.000 e tantas Visualizações. visualizações. Com o doutor Alessandrino, né? Foi Corpo Estranho. Corpo Estranho. Aliás, eu fiquei impressionado com o negócio do calango, né? Porque ele falou que
Tirou o pegou calango, uma criança né? com calango, né? Depois eu escutando o vídeo, assistindo o vídeo e o áudio que o Jorginho manda para mim, eu perguntei se ele não tinha encontrado outras coisas assim diferentes, né? Mas ele disse que tinha encontrado calango. Mas tinha aquela nossa ouvinte que falou do peixe, né? Do peixe. Do peixe O inteiro. pescador bota o peixe O pescador vivo. bota o peixe, engole E o ele peixe entra, que é inteiro, isso, né? né? E morre porque, né? Não É, se tem for água aviar e tal. eles, É, acabou. E a outra coisa, eu não vou. Tem uma pessoa que perguntou, e barata com inseto, né? Ele disse que não encontrou, não. Ele encontrou uma pilha, né? Pilha, bateria. Pilha, E bateria, os presidiários agora estão ingerindo celular. celular. Inclusive celular. Muito interessante. Eu acho que isso aí atraiu as pessoas. Mas olha, daqui a pouquinho, vídeo completo, áudio perfeito, imagem perfeita. Pode assistir o programa na íntegra, comentar e compartilhar. Compartilhe o programa e também no YouTube da Associação Médica Sim, no YouTube da Cearense. associação, E eu coloco no meu também pessoal. Todos esses programas eu coloco no meu pessoal. Ainda faço um cortezinho ali, de shortzinho pequenininho. para ficar melhor. Para ficar melhor. Inclusive, tá? né, doutor Arruda, todas as entrevistas que nós fizemos no decorrer do ano, elas estão no Instagram da Associação Médica Cearense, né? Então, se por acaso você quiser visitar outras entrevistas, é só procurar lá no Instagram que você encontra. Pronto, são aí ó, dezenas de entrevistas, né, durante o ano passado, já nesse ano. É só colocar a Associação Médica Cearense tudo em junto, vai encontrar e rever. Pode também no Saúde em Dia CE, entra no Instagram Saúde em Dia CE, também tem todas as entrevistas, os banners e as entrevistas para comentar e compartilhar. Pode baixar, é aberto. Exatamente, Eu baixo, aberto. tem esses aplicativos que você baixa o vídeo completo, bota no seu YouTube, tal. Inclusive, a gente agradece, né, da Associação Médica Cearense que no último ano a gente teve um aumento orgânico de mais de 25% dos seguidores, né? Que isso é muito bom, né? Então a gente agradece aqui a comunidade de seguidores da Associação Médica Cearense que tem nos prestigiado, né? Bom, Aí vamos aqui, vamos lá, né? E lembrando que esse programa é uma parceria do Grupo Cidade, Grupo Esperança, da Associação Médica Cearense e a Ruta Bastos Comunicação. Bom, vamos correr aí, pergunta da produção. Então, o Ricardo passa a semana todinha produzindo esse programa. Tá certo? Esse programa é o seguinte, as pessoas pensam que é só chegar aqui, sentar e começar a conversar. Não, esse programa tem reunião de pauta. Tem um grupozinho aqui, né? Tem um grupo de pauta que se discute. Aliás, no grupo tem já todas as entrevistas até depois do carnaval, não é isso? Isso, a gente vai ter semana que vem Dr. Edson Muniz, que é demência, que ele é Alzheimer, né? Que ele é geriatra, presidente da Sociedade Cearense de Geriatria. No domingo seguinte, Dr. Fernando Barroso, que ele é responsável pelo transplante de medula óssea do Hospital das Clínicas, que bateu o recorde, né? Esse ano foram quase 100 transplantes, 100 transplantes de medula óssea. Inclusive, eles vão receber um prêmio na Associação Internacional. E na primeira semana de fevereiro vem a doutora Cristina Dálago, que é presidente da Sociedade Cearense de Endócrino, falando de obesidade. Exatamente. E depois a 16. nossa vice-prefeita, Gabriela Aguiar, né? Pronto, então lembrando aqui, hoje nós estamos com a doutora Juliana Pinheiro, tratando de hanseníase, doutor Edson Muniz, que é geriatra, que nós vamos tratar de demência, doutor Fernando Barroso, que é hematologia, vamos tratar de transplante de medula óssea, a doutora Cristina Dálago, tratando de obesidade, e a doutora Gabriela Aguiar, vice-prefeita, vem falar das propostas, dos avanços que ela pretende ter como vice-prefeita de Fortaleza e colega nossa que é médica. Então, Ricardo, vamos lá. Pergunta da produção. Vamos lá. Com relação a reação, você estava falando aí que a reação rancênica, às vezes acontece depois do tratamento também? Pode acontecer depois, pode ser antes Geralmente ou depois. Dor, Qual a manifestação mais importante? Doutor Ricardo, então 2 tipos de reação. Ela pode ser aqueles caroços, uns nódulos que fazem, que a gente chama de eritema nodoso. E eu posso ter uma reação que eu tenho uma que a gente chama de reação reversa. Que o paciente, essa que está desanimando o paciente, ele está tratando, as lesões estão esmaecendo, aí ele tem uma reação que essas lesões elas ficam todas vivas de novo. Aí é reação tipo 1 que a gente chama, e realmente pode acontecer depois do tratamento. Isso não significa que é piora da doença, nem retorno da doença. Não, isso na verdade mostra que o nosso organismo está combatendo o bacilo. Porque às vezes o paciente ele confunde isso, ele confunde a reação como uma recidiva, uma recaída. E por isso também os profissionais de saúde que tratam do tema precisam ter conhecimento, porque às vezes o paciente ele é retratado num quadro de reação e não precisa.
ter reação não é sinônimo de ter reinfectado. Entendi. A outra coisa aqui é com relação ao tratamento, né? O tratamento, ele tem drogas que a gente não consegue comprar na farmácia, né? Mesmo com receita médica, né? Você falou aí na clofazimina, que ela deixa a pele mais escura, mas Sim. isso é reversível, né? Reversível. Depois, quando ele para de tomar, o paciente para de tomar, a cor da pele Vai voltando. vai melhorando, né? Voltando ao que era. E nós temos a talidomida, não é isso? Ainda usa a talidomida? A talidomida a gente usa para reação tipo 2, que é essa dos nódulos. A talidomida, ela é só passada realmente por dermatologista. Eu não sei se tem outros profissionais, mas assim, é uma receita especial, tem que ter um cadastro. É um controle muito grande, né? Do Ministério da Saúde. Né? Isso, porque mulheres em idade fértil não podem tomar por risco de malformação fetal. E aí tem que ter realmente esse controle com a medicação que não pode estar circulando. Porque às vezes a gente sabe que a pessoa dá um remédio para o outro, né? Que não pode isso. E aí tem que realmente ter essa conversa com o paciente para saber que aquele remédio é dele, que não pode estar distribuindo. Isso. Então, Ricardo, agradecer aqui a audiência do enfermeiro Newton Marcos, que está assistindo o programa aqui no WhatsApp. A nossa querida aluna da Unicristo sempre coloca aqui, vários alunos da Unicristo aqui, o Fernando, a Carolina, todos assistindo aqui tem o uma programa. audiência de alunos. Tem muito aluno aqui, só está falando que está muito aluno. Mas tem o Francisco Robério Freire Moura, está parabenizando o doutor Ricardo, obrigado, à frente da MC, pela iniciativa de convidar um profissional médico da sua especialidade para esclarecer e divulgar. Aí cortou aqui um pouquinho, não sei o quê, mas está entendido que ele está parabenizando o doutor Ricardo pela gestão na MC e por convidar ele mesmo. Ele poderia ter sido entrevistado, mas preferiu convidar um colega, doutor Alessandrino, para poder falar a respeito do corpo estranho. Doutor Ricardo, vamos lá, pergunta da produção que eu tenho aqui. Deixa eu ver uma aqui. Bom, Barbalho Felipe está perguntando se existem muitos mitos. Aquiraz, qual o papel das campanhas de conscientização na redução dos novos casos de hanseníase? Que é a Clara de Aquiraz. Tem o Lucas de Russas. Pela sua experiência, doutora, quais foram os casos mais desafiadores de hanseníase que a senhora já pegou? Essa pergunta realmente é difícil. Casos desafiadores foram os pacientes que têm reação, e às vezes a gente não consegue controlar. Assim, na minha prática, são os casos que eu fico mais angustiada. A gente iria fazer a pergunta aqui sobre crianças e adolescentes, mas a Daniela do Tauá também pensou sobre esse mesmo assunto, né? Existe casos em crianças, pode ser transmitido de mãe gestante para o bebê. Como é que se comporta? É mais difícil o tratamento, o diagnóstico? Essa pergunta da Daniela é super importante, porque assim, criança e adolescente com hanseníase, como eu conversei, que o tempo de incubação é de 5 anos, isso mostra que o bacilífero está muito perto dela. Então, realmente assim, uma situação epidemiológica que a gente tem que ter muita atenção, que é quando a gente está mais perto do bacilífero. E o tratamento é o mesmo, a dose do tratamento é de acordo com o peso. Então, a gente vai fazer um ajuste da dose em relação ao peso. Isso é mais importante em crianças, né? Não é transmitido intraútero porque é uma bactéria. Então, não é aquela questão de vírus, né, que passa. Mas, essa mãe é bacilífera, ela está amamentando aquele bebê. E a gente conversou no começo que a transmissão é respiratória. Ela está ali amamentando, respirando próximo do bebê, aquele ambiente, né, todo mundo junto, realmente aumenta o risco de infectação, de transmissão, né? Então, a criança e o adolescente é isso, assim, é uma situação especial, porque a gente tem uma epidemiologia muito forte naquele ambiente. E quando a gente fala de contato em criança e adolescente, a gente não pode esquecer dos cuidadores, né? Então, não é só pai, mãe, avô, às vezes uma babá, uma pessoa que ajudou a cuidar da criança, e tem que levar em consideração também nessa epidemiologia do caso. Bom, tem uma pergunta aqui do Gabriel que eu achei interessante, até nós estivemos conversando um pouquinho. Como a pandemia da Covid-19 impactou no diagnóstico? Impactou no diagnóstico porque as pessoas não iam se consultar, não é isso? Isso, E impactou no tratamento também? As pessoas não iam receber o remédio? Não, do tratamento não impactou. Em relação a... Recebe em casa? Não, ia pegar. Mas em relação... Eu não vivenciei o tratamento, o Covid e hanseníase, porque eu estava de licença maternidade, então eu não sei como é que foi. Mas assim, parte médica, que a gente sabe, atrapalhou a questão do diagnóstico precoce e notificação de caso, né? Mas de abastecimento de medicação, pelo que eu soube, não teve nada disso, não. A população, existe algum
alguma população especial na cidade que é mais acometível, baixo nível socioeconômico, acomete todos os níveis socioeconômicos? Essa pergunta é bem interessante, acomete todos os níveis socioeconômicos. Mas como a gente falou que a transmissão respiratória é parecida com a da tuberculose, estão ambientes muito aglomerados, estão casas com pouca ventilação, que moram muita gente, muitas pessoas por cômodo, aumenta o risco, né, de transmissão. Mas ela não faz distinção de classe social. Mas acaba que por aglomerações, é que nem na Índia, né? Um canto muito populoso, muita gente acaba transmitindo mais. E não tem, assim, esclarecimento sobre as complicações, né? Não tem nada a ver com câncer, não vira câncer, né? Não deixar bem claro isso, né? O hanseníase são doenças completamente diferentes. Não vira câncer. E assim, a gente tem que também tirar essa preocupação. Lesões que tem uma lesão, uma ferida muito grande, que eu tenho uma atrofia de membro muito grande, essas coisas, quando a gente fala de hanseníase, que a gente pensa aquelas imagens assim, bem estigmatizantes, isso são em pacientes que não trataram, que não tiveram tratamento precoce, não é o nosso comum. Eu atendo muitos pacientes de hanseníase, toda semana atendo pelo menos 3, 4, e eles não têm estigma, assim, se você passa na rua, você não sabe que aquela pessoa tem hanseníase. A gente precisa falar sobre isso também. Quem tem hanseníase, às vezes muita gente nem sabem. Entendi. Entendeu? Existe aqui ainda sobre as complicações, um aumento de amputações em Hansen, isso. pacientes com Hansen, ou isso tem diminuído no decorrer? Tem diminuído porque está tratando precoce, diminui sequela. Então, quando a gente fala realmente de hanseníase, pensa em amputação, né, aquela coisa assim bem dramática, com os tratamentos, com a PQT, com a medicação, que é PQT? Que é o tratamento, a poliquimioterapia, né? Com o tratamento disponível pelo SUS, com esse ajuste de tempo de tratamento. Quando você estudou eram 2 anos, hoje em dia de 6 a 1 ano, dependendo do caso. Isso tudo facilitou o tratamento, a cura e diminuindo consequentemente as sequelas. Doutora, curiosa, quais são as drogas? Porque naquele tempo era o quê? Era isso, como era o nome da... Era esniazida, clofazimina, corticóide, às vezes. Como é que está agora? Quais hoje são é as drogas? rifampicina, dapsona e clofazimina. Aí eu tenho uma medicação que eu São tomo... antigas, né? São. Mas funcionam, né? Não é porque porque antiga que não funciona. Existe... A antiga funciona mais do que as modernas. O que você estava falando aí com relação a... Tem uma droga nova? Qual seria? Não, mudou, foi a questão do tempo. Ah, só do tempo. Doutora, estão pedindo só para você virar um pouquinho. Pronto, só puxar um pouquinho aqui para fora. Doutora Juliana, com relação à tuberculose, que também as drogas são parecidas, né? Você usa rifampicina. Aliás, só usa rifampicina, que é a mesma, né? E também o tratamento é longo. Atualmente existe resistência, né? Ao bactério tuberculose. Tem observado isso no Hansen? Tem isso também, só que aí nesses casos a gente vai fazer biópsia, vai estudar o perfil de residência do bacilo, não é o comum. Tem como fazer cultura? Não faz cultura, mas eles têm teste genético, PCR, não sei o que, para avaliar o genoma do bacilo. Do bacilo. Eu tenho uma pergunta do ouvinte aqui, por que é na orelha que faz? Porque, como eu falei, o bacilo ele vai para os cantos mais frios, extremidades, então é orelha, cotovelos e na lesão. São os cantos que são mais fáceis de achar o bacilo. Como é que é feito na lesão? O quê? É raspado. Ele raspa e tenta tirar a linfa. Certo. E na orelha? Ele aperta com uma Kelly e aí... Kelly é uma pinça. A Kelly é uma pinça, perdão, a gente bota uma pinça para não sair sangue e sair só a linfa. Então ele está na linfa. Ele fica, a transmissão dele é hematogênica e sistêmica, mas não sei, acho que convencionou para não sangrar, não sei. Aí realmente eu não sei por que. Uma outra pergunta que eu vi aqui, deixa eu ver qual é o ouvinte. Hoje ainda tem pessoas que morrem de hanseníase? Morre de complicação. Quais seriam essas, além dessas sequelas, tem alguma complicação clínica, alguma complicação sistêmica, alguma coisa assim? Eu vou responder de novo a pergunta do Lucas. Realmente eu tive um paciente que morreu de hanseníase. Que é o Lucas de Russas, que ele perguntou qual foi o caso mais desafiador. No dia a dia do ambulatório, realmente são os casos de reação de difícil controle, que angustiam o médico e o paciente. Mas eu tive um paciente que veio, 2 pacientes, na verdade, que vieram a óbito. Um teve um diagnóstico de hanseníase tardio, ele teve um diagnóstico dentro do hospital, e ele fez uma forma até rara de hanseníase, que ele teve um fenômeno de Lúcio. E o fenômeno de Lúcio acontece nos casos que eu tenho um diagnóstico muito tardio da hanseníase. Aí acabou que esse bacilo
pela maneira da manifestação dele, disseminou, aí fez acometimento pulmonar e tudo, ele acabou morrendo. Acometimento pulmonar E na época, até interessante, eu tenho um artigo sobre isso, pensou que era tuberculose. tuberculose. Só que aí no final foi visto, nesses casos muito disseminados, a disseminação do bacilo é tão grande que pode ir pro pulmão e aí confundir com tuberculose. Biliar, Mas aí, pelo aspirado que pensou, ele acabou falecendo. Faleceu do Hansen mesmo. Não, é do contexto da hanseníase, né? Olha aí. Isso Muitas infecções também, né? Que tem aí ele fez ferida na perna, infecção secundária, tem que limpar a ferida. vai dar um cortezinho, um shortzinho para nós colocarmos nos stories e também lá no YouTube. Doutora, uma pergunta aqui, que é uma pergunta, mas é mais uma utilidade pública, né, para aqueles nossos colegas que estão assistindo o programa pelo nosso Instagram, ou então na Rádio Cidade, no Grupo Esperança, Rádio Esperança FM 106.1, Rádio Cidade AM 860, ou então nos aplicativos aí no mundo todo. Tem paciente que assiste o nosso paciente ouvinte dos Estados Unidos. Tem muita gente que vai escutar esse programa na semana que vem no México, eu já estou sabendo lá. Vamos ter uma audiência enorme no México, né, semana que vem. Né? Exatamente. Então, qual a orientação que a senhora podia dar a esses profissionais de saúde, esses médicos de família e comunidade? A senhora já falou um pouquinho, mas agora diretamente para eles. Como eles identificarem e como eles podem, após darem essa identificação, darem esse diagnóstico, como é que eles podem encaminhar o paciente para tratamento? Primeiro, gente, assim, é não ter medo do paciente, né? E eu acho que às vezes falta um pouquinho dos profissionais de saúde, até se atualizar, estudar. Tem um PCDT novo, que é um protocolo, né, de diretrizes do Ministério da Saúde de 2022, que orienta bem direitinho. E aí entra aquela parte da teleorientação da SES. Então, assim, se o colega médico está, vamos dizer, em Capuí, que é distante, e aí ele tem um paciente com hanseníase e tem uma dúvida, ele pode pedir uma teleorientação pelo site de saúde digital da SES, que aí tem tanta parte, a gente falar por e-mail, né, que é a parte de teleconsultoria como presencial, realmente perguntar, se informar e não criar aquela cultura de mandar para referência, sabe? Eu acho que o colega tem que... Terapia. Bota para protocolo frente. que outro, né? Que outro resolva. Que outro resolva. Não tem como. Então, assim, realmente se apropriar dos pacientes. Eu acho que está faltando também da nova geração se apropriar, estudar, se apropriar. Às vezes o paciente ele quer só que você escute ele, né? Exato. Não precisa dar o diagnóstico de cara. Examina, discute com um colega. Então, assim, o pessoal da ponta tá bem atento aos casos suspeitos, como a gente conversou, aquelas manchas que tem alteração de sensibilidade, o paciente ele fala uma consulta, eu me queimei, você acha que pode ser até um quadro de demência, né? Aí na outra semana me queimei de novo. Então, assim, começar a ter, como a vantagem da medicina de família que eu acho, é que você tem muitas horas com o mesmo paciente. Você atende paciente hoje, na próxima semana você continua aquela consulta que você fez semana passada. Então, assim, aproveitar as agentes de saúde também, que elas sabem do que acontece na comunidade, tentar estar atendado. E outra coisa, estudar seu território, né? Tem municípios, tem comunidades que têm mais casos de hanseníase. Então, o colega profissional que está nessas áreas tem que conhecer seu território, conhecer a epidemiologia do local, até para se preparar, para estudar o que está mais prevalente na sua comunidade, né? Exatamente. É muito interessante essas suas observações, né? E eu aproveito aqui para parabenizar, você falou aí nos novos médicos, ontem teve a festa de formatura dos alunos dos novos médicos da Unifor, festa muito bonita, e eu parabenizo aqui a todos os novos médicos e seus familiares, né, por essa conquista. Eu queria que você comentasse um pouco sobre o Dona Libânia. O Dona Libânia, ele não é só um centro de hanseníase, né? Uhum. Inclusive aqui eu aproveito para mandar um abraço para o doutor Heitor, né? Que é o coordenador. O diretor. Doutor Heitor merece todo o nosso carinho e o nosso respeito, né? Queria que você falasse um pouco sobre o Dona Libânia. Hoje em dia, o que é que o Dona Libânia, quais são os serviços que ele presta e como os usuários podem chegar lá, né? A gente mandou um bom dia para o doutor Heitor e para a doutora Araci também, né? Isso. Doutora Araci Pontes. Doutora Araci, exatamente. O Dona Libânia, ele é um serviço de dermatologia do Estado. E lá a gente tem ambulatórios específicos de hanseníase. Por ser um serviço de referência, os pacientes para chegarem lá, então tem que ser casos referenciados. E é interessante o paciente entender o que é ser caso referenciado. Quer dizer que ele passou por um colega médico que pediu a opinião de um dermatologista. Porque às vezes a gente acha
que o colega da ponta não sabe resolver, às vezes você nem dá oportunidade do médico de família tratar, né? Então, o Dona Edilvânia, ele faz parte da rede CESA e ele atende hanseníase e outras doenças dermatológicas. Não é porta aberta, mas para os casos de hanseníase, um paciente que tem reação e tudo, tem uma avaliação interna do serviço e ele é passado por uma triagem. Doutora, a senhora fala em reação. Quais são essas reações? Como o doutor Tarrega até perguntou, a gente tem 2 tipos de reação. Reação tipo 1, aquelas lesões que o paciente está melhorando, elas ficam mais infiltradas, como se ele estivesse doente de novo. E a reação tipo 2, que são os nódulos, que são bem dolorosos, que aí precisa usar a talidomida que a gente tinha conversado. São os 2 principais tipos de reação. A senhora falou no começo do programa, Isso. né? Tem um ouvinte que pergunta se existe região do Brasil onde ocorre maior número de casos. Dentre os estados brasileiros, qual o estado onde acontece mais? Assim, infelizmente tem essa associação, né? Regiões do Brasil, que eu tenho muita aglomeração, que eu tenho pessoas morando junto, que eu tenho um baixo IDH, né? Tem mais caso. Mas aí tem o próprio site do governo, ele tem, acho que é o DataSUS, né? Que fala por região, direitinho, tem essa informação. Bom, estamos entrevistando aqui a doutora Luciana. Juliana. Eu estou trocando aqui, eu acho que a Luciana, é porque a Luciana vai me entrevistar. Doutora Juliana Pinheiro. Pinheiro, que está falando aqui sobre o Janeiro Roxo, né, que é exatamente o mês de alerta. Tem algum nome especial que estão dando para esse mês? Além do mês de conscientização, mês né? de conscientização, né? Tem um ouvinte aqui que perguntou o seguinte, doutora, que uma das últimas perguntas que eu anotei qual a mensagem que a senhora gostaria de deixar sobre hanseníase e a importância do diagnóstico precoce para quem está assistindo o programa? Estamos aqui nos quase 5 minutos finais. A senhora dá, porque isso aqui vai dar outro cortezinho. Qual a mensagem que a senhora gostaria de dar para a população, para os nossos ouvintes, para aqueles que estão assistindo o programa, ou agora ao vivo, ou vão assistir depois, tanto no Instagram da Associação Médica Cearense, ou no YouTube? Doutor, a mensagem que eu quero deixar assim, hanseníase tem cura. Tem cura e tem tratamento, e esse tratamento é disponibilizado pelo SUS. O diagnóstico precoce é pedra fundamental, tanto para a gente pensar como comunidade e também pensando no paciente. Porque se eu diagnosticar de forma precoce, eu diminuo o risco de sequela, que é o que impacta tanto a vida daquele paciente. Então, assim, quer reforçar várias vezes. Hanseníase tem cura, o tratamento é gratuito. Se você conhece alguém que você acha que tem, pode nem ser, pode ser uma tinea corporis, que é uma micose, mas você está achando que a lesão não está legal, fale com alguém que entenda. Porque o diagnóstico precoce, e é isso, é a chave tanto para a gente fazer o controle epidemiológico, como diminuir as sequelas do paciente. Sequela neurológica, né, de fazer para diminuir o risco que a gente estava conversando de amputação, para tirar aquele estigma da doença. Então, a doença que tem cura, hanseníase tem cura. Quais as doenças dermatológicas que podem confundir um diagnóstico diferencial? E a outra coisa existem Hansen sem lesão de pele, já que você disse que acomete o nervo? Pronto, foram perguntas bem legais. Como a gente conversou, a hanseníase ela tem um espectro, então ela tem várias partes. Então, de acordo com cada fase, eu posso ter um diagnóstico diferencial. Então, na fase determinada, aquela manchinha branca, vitiligo é um diagnóstico diferencial. Eczematite, que é até uma manchinha branca às vezes tem no rosto da criança, o pessoal diz que é verme. Então, assim, isso pode ser, que é até um espectro da dermatite atópica, entra no diagnóstico diferencial. Da forma tuberculoide, tinea corporis, micose de pele, a gente pode pensar. Até placa de psoríase também, quando a gente olha só a lesão, pode pensar que é. E da forma vichoviana, casos de sífilis secundária, que é uma lesão mais infiltrada, pode confundir. Então, assim, como eu estou falando para vocês, o diagnóstico não é o paciente que tem que dar, mas ele tem que saber que pode aparecer. Então, ele tem que ir no médico para o médico dar o diagnóstico. E em relação a, você falou, hanseníase sem lesão de pele. Sim, é muito raro, e é a hanseníase neural pura. Eu tenho uma lesão do nervo, mas eu não tenho lesão da pele, e eu também não tenho baciloscopia, que aquele exame da orelha também é negativo. Então, é um diagnóstico bem desafiador, graças a Deus é raro. No nosso serviço, a gente tem um indicado por viés de amostragem, mas eu tenho uma hanseníase que acomete o nervo, mas não tem manifestação na pele. Doutora, me diga uma coisa. O paciente não tratado, qual a história assim, natural da doença? Vai lá que esse paciente não teve esse diagnóstico precoce, ou ficou
com receio, com medo do diagnóstico, porque tem paciente que tem receio de ter o diagnóstico e tem tal doença. O que é que acontece primeiro? Qual é essa história natural? Começa primeiro com essa lesãozinha branca e perde a sensibilidade. E depois? Aí ele pode seguir 2 caminhos, formar essas placas isoladas. Aí quem tem essas placas isoladas tem mais risco de ter neurite, que é a inflamação do nervo. Ou ele pode para outro caminho, que é a doença meio que espalhar, que seria o Vichoviano. Esse paciente, ele é que tem mais, pensando de forma epidemiológica, o que mais transmite a doença. E aí ele também, pode essa doença infiltrar para outros órgãos, pulmão, para os outros órgãos. E aí ele também tem quadro de reação. Acaba que o paciente, quando ele não é diagnosticado, em algum momento ele vai ter um quadro de reação. E aí ele vai receber o diagnóstico no momento de reação. E aí quem está, às vezes, na ponta, fica difícil de dar o diagnóstico. Entendi. Você falou aí com relação a diagnóstico diferencial na sífilis secundária. Tem aumentado? Ai, demais. Porque assim, a gente tem observado aqui nas nossas entrevistas que quando a AIDS foi descoberta, né, na década de 80, as pessoas passaram a usar preservativo e aí com isso diminuiu as doenças, as infecções sexualmente transmissíveis. E agora que a AIDS está totalmente sob controle do ponto de vista de tratamento, as pessoas deixaram de ter medo da AIDS e com isso as infecções sexualmente transmissíveis aumentaram. Por exemplo, eu me lembro quando eu fiz residência de clínica, era muito difícil ver uma sífilis secundária, né? Aí eu queria que você explicasse, porque o pessoal pode ficar sífilis, uma doença sexualmente transmissível, acometer na pele, secundária, como é isso e realmente se isso que eu falei da epidemiologia tem realmente fundamento. Realmente a gente vai observando o aumento de casos de sífilis, e a sífilis ela tem 3 estágios. A fase primária, que ela forma aquela lesão, né, que às vezes o paciente não percebe, e a secundária, que a gente até chama que a sífilis secundária é mimetizadora, ela pode ser várias coisas. Então, às vezes o paciente está com um quadro de alergia e aí não resolve. Nós dermatologistas temos um olhar clínico, aí nesse caso o dermatologista realmente entra. Tem um olhar clínico e suspeita de sífilis, pede um VDRL, que é um exame super fácil de conseguir, e tem disponível no SUS, e dá o diagnóstico de sífilis, né? Então, realmente, a gente tem observado esse aumento da incidência dos casos de sífilis. Acho mesmo essa mudança comportamental que está acontecendo, né? Tem um nosso ouvinte aqui que pergunta, doutora, tá dando bom dia, eu gostaria de saber se esses usuários têm resistência ao tratamento e caso for preciso internação, se essa internação pode ser realizada em qualquer hospital. Neuta, essa pergunta é bem interessante. A resistência acontece, mas não é o comum, e a hanseníase é uma doença que é tratada de forma ambulatorial. Então, assim, é muito difícil precisar do internamento. Quando precisa internar, são casos bem específicos, e está no contexto de quadro de reação. Como eu estava falando assim, eu falei que a reação é uma coisa que me angustia, porque às vezes a gente não consegue de forma ambulatorial tratar e precisa de usar remédios que só tem no hospital, mas não é o comum. Então eu acho que ninguém conhece ninguém que internou, assim, de modo geral, ninguém que internou por ter hanseníase. E pode internar em qualquer hospital, né? Não existe esse não tem isso, não existe mais. Isso é importante reforçar. Qualquer hospital deve, né? Isso. Se o paciente precisar, receber um paciente com hanseníase. Bom, estamos agora chegando nos 2 minutinhos finais do programa. Doutor Ricardo. Isso, é agradecer aqui a Juliana, é esclarecedor demais, né? Tiramos inúmeras dúvidas e com certeza os nossos ouvintes também, né? Aí, Juliana, se você pudesse passar uma mensagem final aí que você queira ou alguma pergunta que porventura a gente tenha esquecido e que você achasse importante. Acho que a gente conversou bem, assim, sobre contactantes, forma de transmissão. Eu acho que tinha que finalizar, assim, realmente a entrevista e falar que a hanseníase tem cura, e o principal é diagnóstico precoce. Então, não ter medo do diagnóstico e saber que tem cura. Bom, então hoje nós entrevistamos a doutora Juliana Pinheiro, não é isso? É isso. Juliana Pinheiro, ela que é formada pela Universidade Federal do Ceará, tem residência médica em Medicina de Saúde da Família e Comunidade, residência médica de dermatologia no Dona Libânia, é médico do Dona Libânia e médico da CESA, do setor de telesaúde. Doutor Ricardo, então, cumprimos nossa missão. Esse programa aqui é o seguinte, vai ser muito compartilhado. Lembrando, se a senhora ia olhar qual era o Instagram. Sim, né? É doutorajuliana.dermatologista. Doutora. Não, doutora Juliana. Doutora não tem ponto, não. Não, aí depois. DRA. Isso. DRA Juliana Dermatologista. Ponto dermatologista. Pronto, daqui a pouco, olha, nós vamos colocar como colaboradores nessa
nesse vídeo, Isso, né? exatamente. Inclusive acompanha a doutora, que pode ter outras informações lá no seu Instagram sobre outras doenças dermatológicas, né? E a gente também pede a todos que curtam, compartilhem, passem a seguir a Associação Médica Cearense, Saúde em Dia, Sociedade Cearense de Dermato, que sempre tem informações importantes para a sociedade. E lembrando, nós temos parceria também com o Jornal do Médico, né? O Jornal do Médico também posta, nós colocamos como colaborador na divulgação desse vídeo. O Jornal do Médico também daqui a pouquinho vai estar na página do Instagram do Jornal do Médico. Exato. Bom, então, Ricardo, é isso, Obrigado. né? Próxima semana, Dr. Edson. Dr. Edson Muniz vai falar aqui de Alzheimer. de Alzheimer. Bom, obrigado a todos e até o próximo programa, Até o próximo programa. próxima semana, com mais um programa Saúde em Dia. Um abraço.